SESI e SENAI, iniciativas da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresentam. Mais de 70 milhões de pneus são vendidos por ano no Brasil. Cada um deles vai pegar a estrada por alguns anos e depois vai levar séculos para desaparecer na natureza. Além disso, 2 milhões de toneladas de borracha são produzidas por ano no mundo. Esse produto pode ser de origem natural ou artificial. Como nós podemos tornar toda essa produção sustentável? Imaginar essa quantidade enorme de material e o tempo que ela vai permanecer no nosso planeta foi o que motivou um grupo de alunos do Senai de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, a criar a sua inovação. O Futuro Profissão veio até eles para saber como tudo aconteceu. Como a maioria dos jovens, eu saí do ensino médio meio perdida, assim. Apesar de eu gostar da área da química, gostar das exatas, tu não tem certeza se é isso que tu vai querer seguir. Então decidi fazer o técnico, para conhecer se era realmente isso que eu ia querer. Morava numa cidade que tinha 7 mil habitantes, fui morar numa cidade muito maior, com mais de 200 mil habitantes. Morei lá por quase 3 anos, onde eu fiz o curso de técnico em química, fiz o meu estágio. E o Senai entrou já quando eu estava na faculdade. Tinha um anúncio de um curso profissionalizante. Como a Senai já tem um nome e ia dar alguma coisa a mais para o meu currículo, então eu resolvi entrar no Senai para fazer o curso. O nosso projeto é a incorporação de pó de pneu em elastômero termoplástico, o TPS. Nós incorporamos 15% de pó de pneu no elastômero termoplástico e conseguimos garantir as mesmas propriedades com menor custo de matéria-prima e sem precisar alterar nada no processo. E a partir daí nós aplicamos em diversas peças, desde solado até peças de alta performance utilizadas em tubulação de gás. E como que vocês acham que o curso de vocês foi importante para a realização do projeto? O curso de assistente da borracha ele abrange várias áreas. E um dos módulos foi a parte de recapagem de pneus, o outro módulo foi polímeros termoplásticos. Então, nós juntamos esses 2 módulos e pensamos na ideia do projeto. Qual foi a função de cada uma de vocês no projeto? Thaís realizou alguns ensaios, o Christian realizou a parte, nos ajudou, nos ensinou, né, a parte de equipamentos, de extrusão, injeção, enfim. E eu escrevi, né, mais a parte, mas sempre a gente estava juntos, um ajudando o outro. O curso de assistente para a indústria da borracha, ele forma profissionais que já têm algum conhecimento na indústria, né? Não é um curso básico, então é um curso para quem já tem algum tipo de conhecimento na indústria da borracha e que quer se aperfeiçoar. O curso ele trata várias áreas, né? Não só borracha, ele mostra um pouco de elastômeros, ele mostra vulcanização de borracha, ele mostra como preparar uma mistura. Ele é um curso que te dá uma visão geral de toda a indústria da borracha. A gente tem um plano de curso, né? E no plano de curso ele já trata inovação. Então é um tema que naturalmente a gente aborda nas aulas. A gente tenta demonstrar para os alunos cases de sucesso, outros casos de inovação feitos pelos alunos. Então os alunos acabam se sentindo motivados, desafiados a criarem algo novo, a estarem inovando. E qual era o problema que vocês tinham que resolver? Bom, no módulo de recapagem, nós sabíamos que existia um problema que era o resíduo de pó de pneu que era gerado. No Brasil, mais ou menos em torno de 17 milhões de pneus são descartados por ano. Boa parte ocorre recapagem, mas mesmo ocorrendo a recapagem, tem uma geração de resíduo muito grande. E como é que a indústria lida com esse problema? A indústria, muitas vezes, ela não sabe o que fazer com resíduo. Uma parte do resíduo tem outras aplicações, como na borracha, entra como carga, outra borracha, em asfaltos,
e basicamente é o destino desse resíduo. E como que vocês acham que esse problema afeta a sociedade? A questão do meio ambiente, né, é bem importante. Esse resíduo geralmente é destinado a aterros sanitários e a gente sabe que isso não é um fim mais adequado. Então, reduzindo essa quantidade de pneus nas ruas das cidades já ajudaria bastante a sociedade. Os primeiros a usar o látex da borracha foram os maias, na América Central. Eles utilizavam o produto para fazer as bolas de um jogo próprio, parecido com o futebol. Mas apenas no século XIX, um americano chamado Charles Goodyear desenvolveu o processo de aquecimento ou vulcanização da borracha. A borracha vulcanizada se tornou muito mais resistente e passou a ser utilizada em diversos produtos. O consumo da borracha era tão grande que transformou as regiões ricas em látex em verdadeiros impérios. Foi o que aconteceu no norte do Brasil, em cidades como Manaus, por exemplo. Em 1909, o físico alemão Fritz Hoffmann criou a primeira borracha sintética produzida em laboratório, feita a partir de componentes químicos derivados do petróleo. Seu uso revolucionou a indústria e permitiu a aplicação em novos produtos. Existem no mundo hoje centenas de fórmulas para a produção de borracha sintética, que variam de acordo com o objetivo da utilização e com o fabricante. Os inovadores pensaram em uma forma mais sustentável de se produzir a borracha. Mas como a indústria de borracha enxerga essa questão? Viemos descobrir aqui na Portoflex, fábrica que fornece borracha para diversos setores da indústria. Inovação para a Portoflex é o sangue, é o ar, é o oxigênio, é tudo. A Portoflex é voltada para desenvolver peças especiais. Todas as peças que a gente produz são peças específicas para um determinado problema. A gente acaba sendo inovador, principalmente pela assessoria que a gente tem com o Sebrae, Senai, e por ser uma empresa pequena. A gente não tem o laboratório disponível dentro da empresa. Então a gente precisa dessa parceria com o Senai, com o Sebrae e com os fornecedores e principalmente com os nossos clientes, né? Que eles auxiliam a gente em busca dessa inovação. O que um funcionário precisa para ser inovador aqui na sua empresa? A diversidade de pensamento, de conhecimento e de estudo faz com que o funcionário da Portoflex seja inovador e ele auxilie a empresa em busca do desafio de ser inovadora. Eu trabalho nas prensas, né, que seria um prenseiro, e também trabalho na parte de injeção plástica, termoplástica, que injeta, né, material plástico, termoplástico, alguns materiais assim, né, peça de borracha, que é usado para vedação e patentes, essas coisas assim. Por exercer minha função, tem curso de prenseiro, né, no Senai, disponível, cursos de injeção, programação da máquina, operação, ativar o molde, colocar molde, tirar o molde, né. A maioria desses cursos assim, é o básico. Na verdade, o funcionário tem que estar sempre atento, né, para alguma coisa que possa surgir, um detalhe novo, algo que faça um rendimento melhor para a firma, que possa dar uma margem melhor. Andréas, que materiais são utilizados na fabricação dos produtos da Portoflex? Nos nossos produtos são utilizados borrachas, né? No início a gente trabalhava simplesmente com borracha vulcanizada. Hoje já se trabalha com borracha vulcanizada e com borracha termoplástica. São cargas, ativadores e aceleradores que fazem parte da formulação. E quais são as principais dificuldades de introdução de novos materiais nesse processo? Para inserir um novo material num processo de fabricação, é necessário todos os testes de laboratório. Hoje, esses testes de laboratório estão sendo desembolsados pela empresa e que hoje é um custo muito alto. Então, a gente possui uma parceria com fornecedores que, por intermédio desses fornecedores, eles começam a entregar amostras grátis para poderem serem desenvolvidos novos produtos. E como foi que vocês tiveram a ideia de introduzir os resíduos de pneus na fabricação do elastômero? A ideia surgiu no módulo de elastômero termoplástico. A possibilidade de incorporar um produto no polímero termoplástico foi vista nesse módulo. Então, nós pensamos, bom, por que nós não utilizamos esse resíduo de pó de pneu nesse polímero termoplástico que parece ser receptível à agregação de algum produto? No pó de pneu vai ter uma molécula chamada SBR, que tem uma semelhança química entre o elastômero termoplástico, o TPS. Essa afinidade das duas, nós conseguiríamos fazer com que elas
reagissem, enfim, tivessem uma ligação. O maior desafio também foi chegar à formulação exata, né? A porcentagem de resíduo que poderíamos utilizar, o máximo de resíduos que poderíamos utilizar nessa borracha. Então esse foi o principal desafio. Em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, um grupo de alunas do Senai pensou em uma forma de reaproveitar os pneus na produção da borracha. No próximo bloco, vamos conhecer outra ideia inovadora nascida na terra da borracha, Manaus. Bom, meus primeiros anos de escola, no início eu não gostava muito, porque eu tinha feito escolinha antes, então para mim era tudo muito repetitivo, eu não costumava gostar muito. Daí depois, quando as coisas foram engrenando, as novidades foram aparecendo, eu comecei a gostar. Daí de cara já gostei de matemática, gostava muito do hora do recreio também, como toda criança, né? Sempre gostei de ir para a escola desde o primeiro dia de aula, porque eu sou filha única, então eu não tinha companhia em casa. E chegando na escola, vendo várias crianças, eu vi a oportunidade de brincar, conversar mais. Sempre gostei de matemática. Depois, quando começou a ter física, química, essas coisas, daí eu também comecei a gostar mais dessas matérias. Gostava na escola, tirava notas boas. Vamos realizar o técnico em química para ver se eu vou gostar, se vai ser isso que eu vou querer seguir para o futuro. Eu sempre gostei mais da parte de exatas. Então, matemática foi evoluindo também, daí ciências, química, foi onde me chamou a atenção, assim, a parte das experiências em laboratório, né? E como o tema da reciclagem participava do dia a dia de vocês, na escola ou fora dela? Como a escola estimulava essa questão da reciclagem? Desde os primeiros anos no ensino fundamental, já as escolas que eu participei, elas prezavam muito pela separação do lixo. Então já era introduzido na educação a separação do lixo para a posterior reciclagem, até para a gente levar isso para as nossas casas. Os alunos do Senai de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, criaram uma forma mais sustentável de se produzir borracha, reduzindo a quantidade de lixo da cidade. Já em Manaus, no Amazonas, outro grupo de alunos também usou a inovação para melhorar a sua comunidade. Eles criaram um jogo eletrônico que ajuda na alfabetização de crianças da sua própria escola. O projeto Ensinar para Aprender é um aplicativo para ajudar as crianças a terem um melhor desempenho nas matérias de português e matemática. Ele nasceu da ideia do conhecimento que nós vimos adquirindo nas aulas de lógica de programação. Nós percebemos a capacidade de programar jogos educativos para ajudar as crianças que estão com dificuldades em disciplinas como português e matemática. Nós acreditamos que se nós gostamos de tecnologias e jogos, eles também gostam. Assim podemos usar esta ferramenta para ter o aprendizado mais divertido para eles. Primeiramente, nós tivemos que aprender e dominar algumas linguagens de programação, como Scratch, que é um software desenvolvido pelo MIT para ensinar lógica de programação a crianças. Depois disso, nós pensamos em vários jogos que viessem a chamar a atenção das crianças. Nós também conversamos com os professores do Ensino Fundamental 1 para que soubéssemos quais eram as principais dificuldades das crianças e, a partir daí, poder desenvolver o jogo. Nós sabemos que as tecnologias já fazem parte do nosso cotidiano, principalmente dessas crianças. Hoje em dia, há vários jogos de diversos gêneros, como corrida, aventura, ação, que não trazem um certo aprendizado para essas crianças. Pensamos em usar essa mesma estratégia para desenvolver o nosso jogo, para que seja bem chamativo, para que eles aprendessem de uma forma muito divertida. A gente também percebeu que, como eles passavam horas e horas na frente da TV, na frente do celular, fazendo uma coisa que não traria um benefício no aprendizado, a gente pensou, então a gente usa a ferramenta de jogos, que eles gostam muito, que chamassem a atenção deles para que eles realmente se interessassem pelo estudo. Os alunos da Escola SESI, eles têm uma disciplina chamada Educação Tecnológica. Eles são capazes ali de trabalhar com lógica de programação, com robótica, com desenvolvimento de aplicativos, com modelagem 3D. Então eles resolveram aplicar o conhecimento que eles estão tendo nas aulas e transformar isso em uma ferramenta que vai ajudar a professora a realizar tarefas que colaboram ali para a educação das crianças. Então, aquele jogo contribuiu
na leitura de uma criança, no aprendizado da soma, da subtração. Durante os testes, nós percebemos a satisfação desses alunos. Eles chegam a comentar o quanto é legal aprender de uma maneira mais divertida, de uma maneira ali bem mais lúdica, né? É muito legal quando a gente percebe que o nosso trabalho está fazendo a diferença e vê os alunos saindo da sala dizendo: hoje foi o melhor dia da minha vida na escola. Karina, como que é a proposta pedagógica dessa escola SESI? Então, a proposta pedagógica da nossa escola, nós levamos em consideração a construção do aluno, nós instigamos esse aluno a debater, a pesquisar, a construir, e entendemos que a partir disso é necessário a convivência com o outro para que ele desenvolva todo um conhecimento. A ideia também é fazer com que esse aluno se torne autônomo, tenha iniciativa, saiba resolver os seus problemas e estabeleça uma boa convivência com seus pares. E essa escola SESI tem algum tipo de parceria com entidades nacionais ou internacionais? Então, a parceria que nós temos, nós atendemos aqui na escola desde o ensino fundamental 1 ao ensino médio. O nosso ensino médio é articulado com o Senai, né? É a grande parceria que nós temos. Essas turmas nós temos 2 cursos técnico-profissionalizantes. Um é o curso de administração, onde ao final do ensino médio os alunos saem técnicos em administração. E o outro curso também disponibilizado pelo Senai é o de técnico em sistema de informação. Então a grande parceria que nós temos é com o Senai. Os alunos do SESI de Manaus conseguiram aplicar a sua inovação na própria escola. Já os do Senai de São Leopoldo partiram de uma ideia que nasceu em sala de aula, que parece ser um espaço de criação de muitas inovações nessa escola. Inventaram um modo mais sustentável de fazer borracha. Será que eles vão conseguir? Vamos descobrir no próximo bloco. Os alunos do SESI de Manaus criaram um jogo eletrônico que ajuda na alfabetização das turmas mais novas da escola. A sala de aula foi onde começou a inovação criada no Senai de São Leopoldo. Um tipo de borracha que reaproveita sobras do pneu na sua fabricação. Será que vai funcionar? Como que foi na hora de passar da ideia de inserir o pó de pneu no elastômero para a prática de realizar isso? Nós misturamos o elastômero termoplástico com o resíduo, que é o pó de pneu, nesse processo de extrusão, que acontece o aquecimento e forma uma massa. Ensaiamos primeiro só o polímero, o elastômero termoplástico. Após, nós ensaiamos com o resíduo, o elastômero termoplástico com o resíduo, em diferentes proporções. Daí, primeiro nós incorporamos 5%, 25% e 50% desse resíduo. E descobrimos que com 5%, nós não tínhamos diferenças de propriedade apenas do elastômero termoplástico com 5%. Em 25%, nós tínhamos perdido propriedades. Realizamos novamente os ensaios e com 15% a gente não teve perda de propriedades e foi o máximo que nós conseguimos incorporar. Então, nós incorporamos 15% de pó de pneu micronizado no elastômero termoplástico, o TPAS. Nessa parte bem da indústria, de termoplásticos, de borracha, é bem tentativa e erro mesmo. Então foi isso que a gente realizou no projeto, tentativa e erro. Para incorporar o pó de pneu ao elastômero, as inovadoras utilizaram resíduo de pneu em pó, mistura para elastômero, uma máquina micronizadora, que é um tipo de moedor, um funil, um forno, uma máquina injetora. O resíduo de pneu é moído na máquina micronizadora. O pó é misturado ao elastômero em um funil, até que ambos formem uma massa. O composto segue para um forno, onde será aquecido. Permanece ali durante meia hora, tempo suficiente para que as moléculas formem um novo elastômero, homogêneo. O novo produto é cortado em pedaços menores, antes de seguir para a máquina injetora. Esses pedaços são colocados em um molde dentro de uma máquina injetora, onde ganharão a forma final do novo elastômero. Meninas, aqui do nosso lado está o Léo Cunha, ele é da Casa do Solado, ele é supervisor da área de produção, ele trabalha com injeção de termoplástico e ele quer conhecer o produto de vocês, saber o que tem de diferencial aqui. O nosso produto, nós conseguimos incorporar um pó de pneu num elastômero termoplástico, o que vai reduzir o teu custo com a matéria-prima.
Ele mantém as propriedades bastante semelhantes ao TPE virgem e, desta forma, vai ser ecologicamente correto, vai ter um apelo socioambiental e vai reduzir o teu custo de matéria-prima. Hoje, em média, o custo da tonelada de TPS está em R$ 14.500. Utilizando com 15% de pó de pneu, tu vai reduzir o teu custo em torno de R$ 2.200. E reduzindo o custo, você não vai perder as propriedades do teu material. A gente consegue garantir que esse mesmo produto com o pó vai ter a mesma qualidade do que o teu polímero virgem. A gente mantém a qualidade de abrasão, a deformação, ela vai reduzir, vai melhorar ainda. E a tensão de ruptura se mantém muito parecida, a dureza também se mantém bastante parecida com o que já temos no mercado hoje. O nosso produto também, ele tem uma vasta aplicação. Tu pode produzir desde solado de calçado até peças de alta performance. Além disso também, ele é reciclável. Nosso produto tu pode retransformar. Bom, Léo, deixa eu te mostrar. Esse aqui é o pó de pneu. Esse aqui é o TPE-S. Virgem, o polímero virgem. Isso aqui é o que já tem no mercado, então. Isso o que é usado mercado. É isso aqui. Exatamente. Isso é utilizado no mercado. Nós extrusamos os dois e obtivemos esse material. Esse é o nosso material. O que você iria... dos dois. Exatamente. Isso, com 15% de pó de pneu na composição. Que está aqui. TPE mais 15% de pó de pneu. Isso aí. É isso aí que você iria injetar nas suas peças, reduzindo o custo. Nós injetamos num processo de soladas e nós não precisamos mudar nenhum parâmetro da máquina. A gente conseguiu manter todo o parâmetro do processo igualmente, sem alterar nada do processo. Então, quer dizer, tudo que já acontece hoje no mercado é uma questão de usar esse produto na máquina que já existe, não tem que comprar máquina nova. Não, é a máquina que já existe. Como é que você avalia esse produto, Léo? Em questão de custo, em questão de sustentabilidade, em questão de todos os impactos que ele pode causar na sociedade e na indústria? Exatamente isso que eu ia te dizer. Eu me interessei por ser uma inovação, principalmente por ter sustentabilidade, né? Porque hoje é o que a gente procura mais hoje em todas as questões é a sustentabilidade, né? Tem tanto matéria-prima quanto o produto pronto já, né? Então, eu acho que em cima do que a gente escutou sobre o produto aqui, só podemos dizer que é positivo, sim, o objetivo da incorporação do pó de pneu no material, tanto no custo e na inovação, né? Inovação e sustentabilidade do material, porque a gente vai estar aproveitando uma coisa que seria perdida no mercado para estar fazendo um produto que vai ser reutilizado e depois talvez reutilizado de novo e a sustentabilidade, né? Gostou do produto? Gostou dos pellets que vocês têm? Então dá para fabricar sola, dá para fabricar cabo de pente, tudo que usa que parece plástico, tem uma aparência de plástico, de borracha hoje em dia, eu consigo fazer com esse material. Consegue fazer. Tem resistência, tem todos os fatores que precisam atender. Sim. Agora, qual é o próximo passo que a gente tem que fazer? Agora, o próximo passo é conseguir investimento para que a gente possa produzir essa matéria-prima e comercializar para empresas como a Casa de Solado. Vocês vão produzir isso e vender para ele poder produzir isso. Exatamente. E, além disso, ainda cuidar do meio ambiente. Além disso, cuidando do meio ambiente. Sucesso para vocês, então. Muito obrigada. Como é que foi no dia em que vocês descobriram que o elastômero deu certo? Qual foi a sensação? A sensação é muito boa. Estar ajudando o planeta, estar ajudando a, quem sabe, gerar mais empregos, é uma sensação de satisfação. Se sentir útil, né? De estar fazendo a diferença, na verdade. E pensando não só no hoje, mas pensando no futuro, né? Para as futuras gerações. Isso é um impacto que quanto mais pessoas, mais empresas adotarem essa ideia de reutilização, enfim, tudo tende a melhorar. O espaço da escola é inspirador para a inovação. Seja para aplicar na melhora do aprendizado, como o jogo criado pelos alunos do SESI de Manaus, ou para ter aulas que incentivem a enfrentar os desafios, como a borracha sustentável, criada pelos alunos do Senai de São Leopoldo. Outras histórias de inovações criadas, inspiradas ou produzidas em parceria com a escola, você vê aqui no Futura Profissão.
Uma parceria SESI e SENAI, iniciativas da CNI, Confederação Nacional da Indústria.